Nesse vídeo aqui eu decidi trazer um jogo de terror indie que eu achei por aí na Steam, e sinceramente uma coisa que está começando a ser valorizada hoje em dia são os games de terror feitos por pequenos desenvolvedores. E nesse game nós somos um jornalista que moramos em uma cidade onde está acontecendo vários crimes que a polícia não consegue solucionar. Meu nome é Gene e esse é o Refuted Wins. E se você curte esse tipo de conteúdo, ative as notificações e curta o vídeo para dar uma moral. Na região onde Dave morava, estão acontecendo os assassinatos misteriosos. A polícia não consegue encontrar o criminoso, então Dave decide fazer um documentário sobre esses acontecimentos. Quando sua ideia é mencionada no jornal local, coisas estranhas começam a acontecer. O amigo de Dave pediu que ele fosse até a estação de telecomunicação, ele precisava de ajuda com algo. Chegando até esse lugarzinho um tanto quanto suspeito, nós procuramos por ele, ligamos para ele e nada. Até que nós vamos até a saída e Stephen, amigo de Dave, aparece. Ele nos explica que ele foi até a floresta para fazer algo e então decide chamar a gente para tomar um café em uma daquelas casinhas. Indo até lá, a gente prepara uma xícara de café e um diálogo inicialmente estranho se inicia, aonde Stephen nos diz que enquanto ele trabalhava ele sente estar sendo observado por alguém, e por nós estarmos no meio do mato isso se torna bem estranho. Logo após ele nos diz o porquê pediu a nossa ajuda. Basicamente ele estava com uma dor que impossibilitava ele de fazer um certo trabalho, que basicamente seria subir até essa torre e trocar o transistor. Então nós vamos lá e quebramos cigarro para ele. Terminando o trabalho e descendo a torre, ele simplesmente desaparece. Procuramos ele em toda parte e nada, até que então a gente vai embora para casa. Chegando lá, a casa não havia eletricidade, o que nos obrigava a usar um gerador que está no porão. Preciso chamar o eletricista, ele disse que estaria aqui hoje. Anotei esse número em um pedaço de papel no primeiro andar. Ligando para esse eletricista, ele disse que esqueceu da gente e que já estava a caminho para fazer a manutenção. Enquanto o eletricista não chega, nós vamos assistir na sala e, meu Deus, eu fico me perguntando o que se passa na cabeça do cara de ver um programa desse. Finalmente, quando o eletricista chega, ele nos pede para levá-lo até a caixa de energia que está no porão. Levamos ele até lá e só por curiosidade nós vamos até a parte de trás da caminhonete dele e nos deparamos com isso. Uma coisa em formato de um cadáver enrolado em um tecido marrom, mas a gente finge que não viu nada e seguimos em frente. Enquanto isso, nós vamos até o escritório continuar o trabalho documental sobre o assassino em série que está pela cidade. Depois de um tempo, a gente checa como está indo lá embaixo do porão e o cara simplesmente também some. Olhamos um cômodo e depois o outro e nada, até que voltamos ao escritório e isso que acontece. A gente encontra esse cara no nosso escritório lendo o nosso documentário sobre o SK e ele ainda nos avisa para não continuar, pois isso supostamente estaria nos colocando em grande perigo ao atrair a atenção de um criminoso. E é claro que a gente acaba recusando o conselho, então nós pagamos ele e ele sai moendo da casa. Depois desse diálogo bizarro, ele vai embora e nós vamos dormir. No dia seguinte, estamos conversando com outro colega de trabalho chamado Core, aonde ele nos diz que Stephen ainda não foi encontrado e a polícia irá iniciar uma busca se ele não for encontrado até o dia seguinte. A gente então segue com a nossa rotina, basicamente levar o lixo para fora, comer alguma coisa e jogar um jogo muito bem feito, inclusive. Mas até que nós vamos até o banheiro da casa e um cara do nada, que inclusive parece o Dexter, aparece e nos sequestra. O ápice da merda é quando nós acordamos em uma sala bem estranha ao lado de uma caixa cheia de armadilhas ensanguentadas junto de uma prateleira cheia de ferramentas que provavelmente devem ser usadas pelo assassino. Saindo dessa sala, nós percebemos que estamos em um daqueles lugares aonde se guardam barcos, esqueci o nome. Seguindo até algumas escadas, nós chegamos até o segundo andar daquele lugar. Passando por alguns corredores, a gente se depara com uma escultura esquisita e que terá uma certa importância para a história desse game. E seguindo um pouco mais à frente, nós caímos em um buraco aonde nos dá acesso a algumas salas. E em uma delas, nós encontramos o escritório do assassino, ou melhor, dos assassinos. Isso porque no computador do serial killer nós achamos alguns arquivos e entre elas um escrito colegas.png, aonde os dois aparecem. Mas quando a gente abre o navegador, após quase ser pego, seguimos em frente procurando por uma saída, mais uma escultura e mais um buraco.
Avançando bastante, encontramos o nosso celular e quando finalmente achamos que dá para chamar a polícia, alguma salvação, o celular simplesmente está sem bateria, o que nos resta apenas seguir em frente. Subindo até o último andar daquele lugar, dá pra gente ter uma noção do quão longe estamos de tudo. Em cima de uma mesa nós encontramos uma arma e isso acaba nos dando um pouco de esperança. Quando nós tentamos voltar, olha só quem aparece. O mesmo cara que nos sequestrou diz estar irritado por conta de toda a investigação e o documentário que nós fizemos. E quando nós perguntamos pra ele o porquê de fazer tudo aquilo e o que ele fez com Stephen, ele responde: nada ainda, mas em breve ele será minha nova escultura. E por ser bem arrombado, ele ainda nos chama de pedaço de merda e ainda diz que irá jogar nosso corpo no mar. Ah, e sobre o rifle que a gente acabou de achar, ele diz que não havia munição, mas felizmente isso era apenas um blefe. Morreu! Bom, com aquela conversa a gente entende que aquelas esculturas que pareciam serem feitas de madeira, na verdade eram feitas dos corpos das vítimas dos serial killers. Quando Dave chegou ao porto com a polícia, o corpo do criminoso não estava lá, mas muito sobre ele veio à tona, levando a crer que o seu cúmplice havia sumido com o corpo do criminoso. Logo, isso no final das contas não teve fim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aqui na tela está aparecendo outro parecido com o tema desse. Uma ótima semana para vocês e até mais.